Olá, meu nome é Cristina Yanishi Rosa, eu sou assistente social de formação e atuo como consultora na área da assistência social para organizações do terceiro setor. Organizações estas sem fins lucrativos e que atuam diretamente na defesa e garantia de direitos sociais de uma parcela da população que está em maior fragilidade e vulnerabilidade social. Eu gostaria aqui de agradecer ao CIE do Rio Grande do Sul a oportunidade de propiciar um espaço de reflexão, de informação adequada e de perspectivas para um futuro próximo, onde todos nós somos convidados a nos reorganizarmos socialmente para o enfrentamento da dificuldade gerada pelo Covid-19. Iniciando aqui o tema proposto, que seria falar sobre assistência social e pandemia, eu acho que é importante que vocês conheçam um pouquinho a minha trajetória como profissional, que continua com a mesma paixão pela escolha da sua profissão, quando lá atrás, em 1985, eu fiz essa opção. Eu lembro como se fosse hoje, né, que quando eu estava concluindo o meu terceiro ano do ensino médio, eu solicitei aos meus pais, naquela época se chamava científico, hoje é ensino médio, aos meus pais a oportunidade e a possibilidade de vir para a capital para cursar a faculdade de serviço social. Eu lembro como se fosse hoje que os questionamentos vieram de imediato. Mas por que fazer serviço social? Que faculdade é essa? A gente nunca ouviu falar. O que faz? Como faz? A quem se destina o seu agir profissional? E eu disse para eles que realmente não era uma profissão que tinha assim um conhecimento muito aprofundado pela sociedade, que era uma profissão que trabalhava com uma parcela da sociedade que tinha muita dificuldade no acesso aos serviços, a informações adequadas, e que eu gostaria de, no exercício dessa profissão, fazer a diferença na vida das pessoas. E foi assim que eu construí, ao longo desses anos todos de profissional, o meu agir profissional, sempre pensando em fazer a diferença na vida das pessoas com as quais eu destinasse o meu agir profissional. Durante muitos anos, eu atuei no atendimento direto à população a qual se destina o trabalho do assistente social, da assistente social. Mas por uma questão de oportunidades de trabalho, hoje eu executo um trabalho mais voltado para a gestão e proposições de ações que possibilitem, né, o atendimento lá na ponta ser realizado de uma forma adequada, através de uma legislação específica e que possibilite, sim, uma reorganização social e um empoderamento social com as pessoas a qual se destina essa ação. Então, para que vocês tenham assim uma noção sobre o que é o serviço social e como ele surge, o serviço social é uma profissão que não é nova, né, mas que possui um interessante processo histórico de construção, de elaboração das suas proposições. Ele surge diretamente no trabalho empírico realizado dentro da Igreja Católica, ou seja, aquele atendimento às necessidades emergenciais possibilitou que um trabalho voluntário, organizado dentro das igrejas, atendesse uma parcela da população. Os seus fundamentos foram estruturados basicamente no final do século XIX e eles coincidem aqui, muito importante, com o processo de industrialização e do crescimento populacional.
A história do serviço social no Brasil, ela surge na década de 30. E nesse período, o país passava por um período bastante turbulento, com diversas manifestações da classe trabalhadora, que reivindicava muitas melhorias nas condições de trabalho e as questões de justiça social. A formação da sociedade e a ação do Estado no Brasil foram desde o nascimento da nação, né, desde que o Brasil foi descoberto, até praticamente o final do século XX, dramaticamente concentradores de renda e de oportunidades. E, portanto, né, com esse agir, geradores de muitas desigualdades sociais e de muitas formas de exclusão social. A exclusão social, né, por consequência, ela gera o quê? A pobreza e a desigualdade social. Esses fatores, desde o final do século XIX até hoje, eles são fatores históricos e culturais no Brasil. Eles consolidaram a omissão do Estado como nação brasileira para enfrentar a questão social de enorme gravidade através da criação de políticas públicas voltadas para a proteção e para o desenvolvimento social da população. Já entre os anos 60 e 70, a profissão, né, de serviço social, ela passa por um movimento de renovação. Busca-se aqui uma atualização do tradicionalismo do profissional, ou seja, daquele agir de uma forma bastante retrógrada e que precisava de uma ruptura nesse momento. Ele parte para uma visão um pouco mais aberta, abrindo uma possibilidade de uma reorganização enquanto profissão. Já com a redemocratização no final da década de 80, né, nós tivemos todo aquele processo de abertura do país, e mais precisamente com a Constituição de 88, é que passamos a ver a pobreza no Brasil e a desigualdade social como uma dificuldade a ser enfrentada. Não poderiam mais ser enfrentadas e mitigadas sem uma firme determinação do Estado em assumir o seu papel e a sua responsabilidade na construção e condução de políticas públicas voltadas para a proteção social, sendo garantidoras de direitos. A Constituição de 88, ela trouxe a afirmação do papel do Estado, né, diante da construção de políticas sociais. Ao construir, né, e constituir essa definição, houve um reordenamento e uma execução de políticas sociais entre os entes federados, ou seja, governo federal, governo estadual, governo municipal e Distrito Federal, sendo que cada um, a partir desse momento de reorganização e de reabertura, teria um papel na construção de políticas sociais. A construção do direito de assistência social, ela é bastante recente no Brasil. Ela é um marco a partir da Constituição de 88, que traz um caráter de Constituição cidadã, que confere pela primeira vez a inclusão de política pública à assistência social, construindo um mesmo nível de atuação entre saúde, educação, previdência social. Vários setores da sociedade foram se reorganizando para trabalhar de uma forma intersetorial. E aqui nós temos a Constituição, né, do tripé da Seguridade Social, que seria a saúde, a previdência e a assistência social. As três esferas precisam trabalhar conjuntamente para um agir profissional capacitado
e que possibilitasse uma reorganização da sociedade. Nesse sentido, nós passamos já para a década de 90, onde o serviço social começa a tomar grandes dimensões, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo, especialmente pela relação com as questões sociais que eram emergentes nesse período. É nesse momento que a gente percebe a necessidade de criação de espaços de proteção e aonde houvesse uma atuação capacitada para gerenciar propostas novas de políticas públicas. Aos poucos foram sendo construídas espaços de controle social, foram sendo estabelecidos algumas legislações, normatizações, e aí nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos a Lei Orgânica da Assistência Social, né, que organizou o trabalho, nós temos a Lei de Diretrizes de Bases, né, da Educação, nós temos a Política Nacional do Idoso, nós temos a Política Nacional para portadores de deficiência, né, os PCDs, e a assistência social, ela vai avançando na construção de políticas públicas. E é importante aqui que a gente tenha aqui um marco, né? Antes da Constituição de 88, a assistência social ela era vista no Brasil como ações de caridade, assistencialista e clientelista, ações das primeiras damas, interesse corporativo e particular, ações fragmentadas, não havia uma unidade, emergenciais e muito pontuais, e havia aqui uma característica bastante grande, que havia um mecanismo de atendimento onde se perpetuava a pobreza. Não havia um trabalho específico para que aquele agir profissional ele conseguisse retirar aquele sujeito, né, para uma reorganização e para uma reinserção social. E aí a gente tem pós-Constituição de 88, né? Se torna um direito do cidadão e um dever do Estado aportar recursos financeiros para execução. E aqui é importante, a gente só tem direito quando a gente tem o dever garantido. O direito ao acesso, ele só se dá quando a gente tiver uma oferta de serviços bastante qualificada. E para que isso ocorra, é dever do Estado aportar recursos financeiros para que isso ocorra. Então a gente tem o direito do cidadão e dever do Estado, e aqui entra os entes federados, União, Estados, municípios e Distrito Federal. Nós temos a construção e a noção de uma política pública não contributiva e que faz parte do tripé da Seguridade Social, um campo de proteção social, né, bastante característico do agir, um reconhecimento público das demandas dos usuários, não era fazer por fazer ou fazer sem consultar, é construir junto proposições junto com os usuários. Só sabe a necessidade do usuário no atendimento aquele que necessita do atendimento. E já em 2004, a gente tem a implementação da Política Nacional de Assistência Social. Essa implementação, ela se dá a partir do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com a ingerência também da Secretaria Nacional de Assistência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, que nesse momento elabora, aprova e torna pública
a Política Nacional de Assistência Social, a PNAS. E aqui é importante que a gente tenha clareza que o papel, a gente só chegou nesse espaço porque a gente teve uma construção ao longo dos anos através de fóruns de discussão, através de conferências, e a Política Nacional de Assistência Social ela só se efetiva a partir do cumprimento das deliberações da 4ª Conferência Nacional de Assistência Social, que foi realizada em dezembro de 2013 em Brasília. A partir dessa Constituição, né, a gente tem, de uma forma organizada em todo o território nacional, a efetivação de uma política pública de assistência social que vai capacitar a oferta de serviços, vai organizar propostas de trabalho, vai referenciar ações, vai discutir municípios, estados e União, as suas capacidades e capilaridades para a execução do trabalho. Assistência social, ela é um espaço de proteção social. Ela significa garantir a todos que dela necessitam, sem contribuição prévia, o atendimento às suas necessidades, mesmo que de caráter emergencial. Esta perspectiva significa aportar recursos financeiros para que a ação seja efetivada. A proteção social ela deve garantir as seguranças mínimas ao usuário, que é de sobrevivência, que é de autonomia, que é de acolhida, que é de convívio e vivência familiar, que é de capacidade de gerenciar a sua vida e reorganizar a sua ação. A política de assistência social, ela trabalha de forma integrada com outras políticas. E é esse agir profissional intersetorial que vai ser capaz de vislumbrar ações que possam minimizar as desigualdades sociais, as desigualdades socioterritoriais, visando um enfrentamento dos mínimos sociais à população que está à margem da sociedade. O Sistema Único de Assistência Social, que ele tem a sua implementação em 2005, é um sistema público que organizou de forma descentralizada, ou seja, saiu de um único comando, que a gente precisa ver as peculiaridades de cada região para o atendimento, com um modelo de gestão participativa. O que é isso? Ele articula os esforços e os recursos dos 3 níveis de governo para execução e financiamento da política pública de assistência social, envolvendo diretamente as estruturas, os marcos regulatórios nacionais, estaduais e municipais, agindo diretamente com as organizações do terceiro setor, para que tenha cada vez mais uma oferta de serviço à população mais vulnerável. O SUAS, ele reconhece o trabalho fundamental das organizações do terceiro setor. E essas organizações, elas são parceiras na execução dessa política. Elas têm um papel fundamental na consolidação e no modelo de proteção social estabelecido a partir da Constituição de 88. Nesse sentido, a relação entre Estado e terceiro setor, ele passa a ter um caráter de confiança, de legitimidade, de aporte de recursos, de parcerias, para garantir que a gente possa ter uma perspectiva de garantir o direito ao cidadão que acessa os serviços de assistência social.
O Estado aqui, né, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, eles têm o papel de coordenar e expedir normas gerais para o acompanhamento de toda a rede socioassistencial, tanto não governamental quanto governamental. É uma forma unilateral de agir integradamente para que a gente tenha uma oferta de serviços que possa atender a população que dela necessitar. Então, vocês viram que houve uma criação e uma trajetória do serviço social durante décadas, que culminou, né, com uma expansão muito grande na oferta de serviços, com inúmeras situações de parcerização, mas que ainda tem muita dificuldade para a implementação de recursos financeiros que venham direcionados para a política pública de assistência social. E nós chegamos hoje num momento bastante frágil da nossa sociedade, porque nós estamos enfrentando toda essa situação de pandemia, essa situação de isolamento social, essa situação de dificuldade no acesso ao trabalho digno para a manutenção da família. E a gente pensa como que a assistência social vai ter o seu caráter protetivo num momento de extrema fragilidade da sociedade. Pensar assistência social nesse momento é pensar em ações integradas, não ações desconexas, ações que cada um faz de um jeito, mas seguir uma diretriz para o enfrentamento dessa situação. É contar sempre com um aporte financeiro e um investimento público para a execução dos serviços, programas e projetos. É saber que a sociedade precisa estar amparada nesse momento. Quando a gente fala em assistência social, a gente fala em CRAS, em CREAS, a gente fala em centro pop, a gente fala em espaços de acolhimento, a gente fala em albergue, a gente fala em tantas ofertas de serviço, oferta de serviço de convivência, oferta de espaços para a organização dos grupos, e a gente pensa que a gente construiu até aqui uma oferta bastante capacitada e de grande qualidade, e a gente acaba perdendo esses espaços no momento em que a população mais está necessitando. O serviço de proteção em situações de emergência e calamidade pública, ele faz parte da assistência social, mas ele precisa ser enfrentado como uma oferta de serviços emergenciais. A gente tem que vislumbrar ações para o enfrentamento dos problemas que vão surgir. O público da assistência social, ele vai mudar consideravelmente. Aquele público que nós já tínhamos no atendimento direto, com quem a gente já tinha estabelecido uma relação de confiança, que a gente sabia que o grupo era organizado, que a gente sabia os dias que fazia as reuniões, sabia que os usuários ali estariam, esse público, ele está se reformulando, ele está tendo um acréscimo de pessoas. Muitas pessoas que nunca acessaram assistência social passam a acessar a partir deste momento. E aí a gente tem que ter uma oferta de serviços, tanto governamental quanto não governamental, bastante capacitada para atender as demandas que forem surgindo. O Covid-19, ele traz a diferença no impacto do enfrentamento dessa doença por muitas camadas da sociedade. A sociedade, ela se organizava de uma maneira, né? Mas nós temos hoje essa situação onde a população que estava mais vulnerável, ela se encontra hoje numa situação de calamidade, porque o enfrentamento dela nessa doença é muito diferente. E aqui a gente pode citar, né, quantos grupos que estão aí vulneráveis.
Nós temos um trabalho adequado para a população em situação de rua, nós estamos tendo espaços de proteção que possam ter o acesso dessa população. Essa população que é bastante heterogênea na sua composição, que é homem, mulher, idoso, indivíduos, famílias, idosos, LGBT, crianças, né? Como que está o atendimento aos nossos idosos nos espaços de longa permanência? Como é que está o nosso serviço de convivência para criança e adolescente, que na sua grande maioria está fechada? É importante reafirmar, né, nesse momento, que as dificuldades para o enfrentamento dessa pandemia são muito sérios e a gente precisa pensar estratégias de funcionamento e operacionalização dos espaços de proteção que compõem o SUAS para reafirmar a Política Nacional de Assistência Social como uma política pública não contributiva e de extrema importância para a população brasileira. Assistência social, né, em momentos de extrema fragilidade no enfrentamento dessa pandemia, ela precisa reforçar o seu caráter protetivo. Ela se constitui, como eu já disse, num serviço de extrema relevância e de atividade essencial e indispensável ao atendimento às necessidades das comunidades. Nós precisamos organizar isso de uma outra maneira. Através da publicação de algumas portarias realizadas agora, recentemente, pelo Ministério da Cidadania, houve um direcionamento de medidas e recomendações aos gestores e trabalhadores do SUAS nos estados, municípios e Distrito Federal, com o objetivo aqui de garantir a continuidade na oferta de serviços dentro da assistência social, que precisa estar atuando, porque é na assistência social que a gente tem o olhar para aquela população que está mais vulnerável. É nos CRAS que nós temos a porta de entrada para assistência social. São nos CRAS que nós temos que ter equipes mínimas de trabalho para que a população possa ter o atendimento imediato. O SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, ele possui uma grande rede articulada com várias ofertas de serviço, mas ainda muito pouco valorizada para o enfrentamento da pandemia. É importante pensar que a gente precisa garantir a proteção aos inúmeros indivíduos vulneráveis, seja pela dificuldade de renda, pelo ciclo de vida, pela constituição familiar, pelas condições de moradia, para que a gente possa realmente fazer a diferença na vida das pessoas, sendo a assistência social um dos pilares da Seguridade Social, junto com o SUS e a Previdência Social. Importante também salientar que o esvaziamento das discussões do aporte financeiro para o SUAS ocasiona, consequentemente, uma falta de investimento público. Traz de volta aqui o risco da oferta paralela de serviços e de ações e práticas assistencialistas e clientelistas. Cabe também lembrar aqui que a oferta de serviços, normalmente nesse momento de pandemia e calamidade, ela deveria estar regulamentada através dos benefícios eventuais, muito pouco executado por municípios e estados brasileiros. São poucos os estados que já têm a execução e recursos financeiros para o atendimento aos benefícios eventuais. As ações da assistência social nesse momento, elas se mostram fundamentais para assegurar ações ágeis de procedimentos regulados, ou seja, não de qualquer maneira, mas que tenham um embasamento teórico e prático para uma atenção qualificada dos profissionais ao atendimento aos mais vulneráveis.
Mas também aqui é importante que a gente saliente que, para que essa oferta de serviços ocorra, os profissionais, os trabalhadores da assistência, eles precisam de equipamentos de proteção para atuar na sua frente de trabalho. Só assim a gente vai estar garantindo uma oferta de serviços qualificados de proteção social, tanto para o trabalhador quanto para o usuário. Nesse tempo de pandemia, os recursos financeiros para assistência estão sendo liberados, mesmo que de forma emergencial. Nós tivemos aqui o aporte de recursos financeiros para as 3 parcelas dos R$600, que a população foi dividida em 3 grupos, os grupos do Bolsa Família, os grupos do Cadastro Único e aquela outra parcela da população que não tinha nenhum vínculo com o Cadastro Único. Esse suporte financeiro de R$60 é emergencial. A partir de agora, nós temos que pensar ações que venham ter um caráter protetivo para essa população. Também foi liberado pela Secretaria Nacional de Assistência Social, junto ao Ministério da Cidadania, um aporte suplementar de R$2.500.000, que vem nesse momento para o enfrentamento do Covid, com o trabalho para aquela população mais vulnerável, ou seja, acolhimento de idosos, população em situação de rua. Não é nada novo, não é criar novas ações, mas executar aquelas ações que já vinham sendo executadas de forma bastante alicerçada dentro da política pública de assistência social. E aqui é importante, já quase concluindo a minha fala, é que o papel do controle social nesse momento é fundamental. A participação dos conselhos, a participação dos fóruns, na discussão e na ampliação desses recursos lá na ponta do atendimento. Esses recursos liberados, eles precisam chegar de fato aonde a política pública de assistência social tem que ser executada. E essa prestação de contas tem que ser acompanhada de perto pelos conselhos da assistência social, da criança e do adolescente, enfim, para onde se direciona o recurso financeiro. Eu acho que é um momento que todos nós precisamos repensar as nossas ações, mas ter a certeza que nesse momento quem está na linha de atendimento, no enfrentamento dessa situação de calamidade pública que nós estamos vivendo, precisa estar capacitado e precisa pensar novas alternativas para que a gente continue enquanto profissão, enquanto política pública de assistência social, garantindo o acesso aos direitos sociais dessa população que está extremamente vulnerável e na eminência de um risco social muito grande. Eu vou concluindo a minha fala dizendo que eu acho que é um momento de extrema importância e de reflexão e que a gente precisa ter a certeza que a vida recomeça diariamente e nós precisamos recomeçar enquanto sociedade pós-Covid de uma maneira diferente e de uma maneira um pouco mais organizada. Muito obrigado pelo espaço, fiquem bem, me coloco à disposição para qualquer esclarecimento e espero que a gente possa se encontrar em breve. Um grande e fraterno abraço a cada um de vocês.